Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e como você já sabe, é hora de mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. No episódio de hoje o assunto é sério, vamos falar sobre segurança no campo. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o Capitão Flávio da 6ª Companhia de Batalhão da Polícia Militar Rural. Tudo bem, capitão? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. A gente vai começar direto no assunto, vamos ao que interessa mesmo, né? A gente sabe que essa época do ano aí de plantio tem muito insumos na zona rural, nas estradas, nas fazendas. Pra gente começar a falar sobre isso, quais são as dicas do senhor de segurança em relação a essa chegada dos insumos na fazenda? Bom, a partir da criação do Batalhão Rural, da implantação do Batalhão Rural aqui na região sudoeste do estado, nós temos intensificado e orientado junto ao produtor rural de toda a região, não só aqui do município de Rio Verde, mas de toda a região do estado, dessa região sudoeste do estado, levando essa preocupação que nós que sempre temos que ter, né, com relação a essa questão do patrimônio do produtor rural. Segurança pública ela tem que fazer presente sim em todos os locais do estado de Goiás, e a zona rural não é diferente. Então, através desse projeto de governo, né, que foi implantado no estado de Goiás, a partir do dia 10 de agosto de 2020, foi feito essa criação aqui na região do Sudoeste. O Batalhão Rural assumiu de fato todas as responsabilidades de segurança pública junto ao produtor rural. E diante dessa característica particular, né? Vou falar dessa forma particular, porque nós estamos diretamente ligados ao homem do campo. Porque lá não vai ser desviado aquela atenção especial, que antigamente tinha muito isso, sempre ali a zona rural era deixada um pouco de lado. Agora não, agora é prioridade. Né? Agora é específico, é sim uma missão específica do Batalhão Rural. E para tanto a gente segue nessa linha de raciocínio, está fazendo orientações ao produtor rural de não ser uma vítima fácil, né? Se não se tornar uma vítima fácil, porque hoje em dia mesmo com os índices estão decrescendo, né? Todos os índices criminais, isso aí comprovadamente a nível de Secretaria de Estado de Segurança Pública, todos os índices estão decrescendo, ou seja, está caindo. O índice de criminalidade, eu posso falar que teve a média nesses últimos 3 anos, 2 anos, quase 2 anos e meio praticamente, teve uma redução de aproximadamente 45% nos índices criminais na zona rural. Podemos falar isso abertamente através de relatórios, que a gente tem uma parceria muito forte com a Polícia Civil, com o Comando Regional Local, né? Com os comandantes das regiões, enfim, sempre a Polícia Militar presente lá no campo. E, para tanto, a gente seleciona assim, alguns pontos que eu posso dizer de muita importância que o produtor rural ele assimile bem, para justamente não ser essa vítima fácil, né? E o primeiro deles, que eu já elenquei aqui, é o zelo com o maquinário. Que o produtor rural que ele está fazendo ali, que a gente sabe muito bem que a nossa região ela é tipicamente agrícola, né? Tem mais plantio, e isso aí gera muito custo, é um valor elevado de bens, né? E, para tanto, o primeiro item que a gente aponta é justamente esse zelo com o maquinário. Se não deixar exposto lá na lavoura, se ele está ali parado, ele não vai ser utilizado, recolha ao barracão. Terminou o plantio, já recolhe ao barracão, então. Justamente, terminou de fazer aquele trabalho ali lá na roça, já leva ele pro barracão, não deixa exposto, que a gente tem visto isso com constância em toda a região, não é só aqui em Rio Verde, em toda a região. O produtor rural, ele termina o trabalho dele, em vez de recolher o maquinário dele para o barracão, ele deixa lá. Eu vou voltar amanhã ou depois. Isso aí é ser uma vítima fácil. Aumenta a chance do furto, né? Muito. Ali ele está pedindo para ser furtado. A verdade é essa, né? Ele está pedindo para ser furtado. Por quê? Ainda mais se tiver vias próximo, estradas vicinais, rodovias. Por que ele se vê que está ali
sozinho, não tem ninguém vigiando, aquilo ali vai ser com certeza vai ser subtraído. Então, é a primeira dica que a gente fala diretamente ao produtor rural, aquele que mexe com plantio. A mesma coisa com o gado, não deixa o gado ali muito tempo ali liberando estradas, porque tem ocorrido fatos, né? Para quem é criador de gado, para quem gosta ali de trabalhar com a pecuária, tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado. Infelizmente, acontecem os abigeatos. Infelizmente, tem ocorrido abigeatos. Mas quando a gente desloca, que vai estar verificando realmente o que aconteceu... Teve essas falhas aí, né? Tiveram essas falhas. O gado fica ali solto. Muitas das vezes o produtor rural não tem nem o controle desse gado. Né? Cria solto, longe da sede, perto de estrada. Isso aí é um chamariz, né, para o ladrão. Agora, falando em barracão e depósitos, há um tempo atrás tinha muito o hábito do produtor rural de reunir muitos insumos, fertilizantes, sementes dentro da própria propriedade. Isso já não é indicado mais, né? A gente tem percebido que o produtor rural, ele tem acompanhado essa evolução da segurança pública em termos de orientação. Porque a gente faz as visitas, dentro do nosso próprio projeto, tem as visitas comunitárias, que a gente faz reuniões com os produtores, constantemente a gente faz isso, né, nas regiões, e a gente orienta justamente isso. E aqui na nossa região, exemplo disso aqui é a própria empresa, comigo mesmo, ela já é um exemplo disso tudo que a gente está falando. Ela já é um exemplo. Por quê? Ela vende, comercializa ali o seu defensivo, a semente, o adubo, enfim, todos os insumos, mas ela vai entregando de forma fracionada. O produtor rural, ele não tem mais aquela preocupação em estar levando tudo pro barracão lá na fazenda, e aquilo ali é um banco, porque custa muito, o valor é muito alto. É muito alto o valor desses insumos, e principalmente defensivos, né? Principalmente os defensivos. Sim. Então, o produtor faz a compra e ele vai levando aos poucos para a propriedade. Vai utilizar ele vai levar somente o que vai utilizar. E isso aí é muito importante. Isso é muito importante. A própria empresa fazer isso vai estar colaborando muito com a segurança pública rural. Vai estar colaborando muito. Pode ver que os índices hoje praticamente é zero de furtos de defensivo agrícola na nossa região. Até um passado, há pouco tempo, num passado recente, quantos e quantos caminhões de transporte de defensivo agrícola eram furtados, roubados, né? Acontecem, sim, não zerou. Mas a gente sabe muito bem que diminuiu quase a zero. A propósito, até falando sobre essa questão dos furtados e falsificados, quais são as recomendações da PM caso o produtor rural tenha, receba lá na sua propriedade alguma coisa que seja de origem mais duvidosa ou suspeita? A gente sempre aconselha a não adquirir sem ter procedência. Não compre sem ter uma procedência. Tem ocorrido muito isso. Às vezes, a gente fala, até por conhecimento de causa, porque antes de vir para o Batalhão Rural, eu trabalhava no Comando de Operações Divisas e a gente combatia isso também. Né? Essa questão do contrabando, ela é um câncer, né? Que infelizmente a gente convive com ele. Porque essa questão da garantia que o produto realmente ela vai satisfazer a vontade, vai satisfazer os anseios do produtor rural com relação ao plantio, com relação à utilização dele. E o resultado, com certeza, não vai ser o satisfatório. É um golpe, né? É um golpe. Então, essa questão, mas a gente tem a certeza, a gente tem a absoluta certeza que as forças de segurança trabalham incansavelmente no combate a esse tipo de situação. Que a gente sabe do risco, do perigo que é a entrada desse material aqui no nosso país, aqui na nossa região. Então a gente orienta, não adquira esse tipo de produto sem procedência. Se deparou com alguma coisa assim, já pode denunciar. Não, denuncie. Muitas das vezes o produtor não vai querer se expor, mas a gente deixa bem claro que a gente sempre preserva a identidade de quem está denunciando. Pode ter certeza disso. A gente não expõe o denunciante. A gente não expõe.
Muitas das vezes a gente pede a identificação justamente para facilitar o contato, porque lá na frente, em algum tipo de procedimento que seja, vai ser uma prova viva que realmente vai tá combatendo esse tipo de ilegalidade, tá bom? Então, isso aí também é não ser vítima fácil. Isso também é não ser uma vítima fácil. Então, não caia nesse tipo de golpe. Então, só com relação a essa questão aí do transporte, eu volto a enfatizar, isso é muito importante, não armazene esse material que é um tanto quanto muito caro. Um tanto quanto não, ele é muito caro, a gente sabe, agregado, né? O valor agregado ele é muito alto, então não se exponha ao risco de estar cometendo algum tipo, de incorrer, né, algum tipo aí de ação criminosa por parte aí dessas pessoas. Então é muito, mas é muito importante mesmo que esse material esteja armazenado em local seguro, né, preferencialmente pela empresa fornecedora, né, e que vai fazendo a entrega de forma fracionada. Conforme for necessário. Conforme for necessário. Agora, quanto à implantação de circuitos de segurança e principalmente nos pivôs, o que o senhor tem a dizer quanto a isso? É um outro problema muito recorrente que nós estamos tendo aqui na região. Infelizmente, tem ocorrido isso, né? Infelizmente, a gente tem promovido várias operações. Nós temos hoje, eu posso com todas as garantias e certeza que as nossas operações, elas são diuturnamente realizadas, né? Em locais que são inopinados, né? E tem surtido efeito. Só que, infelizmente, a gente briga contra... enquanto a gente fica 24 horas tentando combater o ladrão fica 24 horas tentando burlar a segurança pública. A verdade é essa. Então a gente trabalha um jogo de gato e rato ali, né? Então, e baseado nessas operações que a gente vem desenvolvendo no campo, é que a gente consegue êxito em muitas delas. Prova disso, essa questão dos pivôs. A gente sabe muito bem que o material elétrico hoje, principalmente o cobre que é utilizado na fiação, ele é o chamariz para o ladrão. Então, o que acontece? A gente sabe muito bem que pessoas leigas como eu, como você, como qualquer outro, que não entende de manusear material elétrico da forma correta, ele vai morrer, vai ser eletrocutado. Se não for gente que entende, não vai dar conta de descer um transformador de em cima de um poste, que é o que acontece. Então tem ocorrido muito isso. Mas o que vai evitar esse tipo de situação? Veja bem, a gente trabalha, como eu falei aqui agora, a gente trabalha com parcerias, né? A gente identificou, eu não sei se caberia até a gente estar mencionando esse tipo de situação, mas a gente identificou alguns autores desse furto de cobre, aquele que ocorreu na região de Paraúna, na região de Rio Verde, na região de Quirinópolis, e tudo ocorreu dentro de 2 dias. Olha só. Muito cabo de cobre que foi furtado dos pivôs. A gente conseguiu aí, através dessa parceria com essa empresa fornecedora de energia elétrica, que trabalhou em conjunto com nós identificamos que eram funcionários terceirizados dessa empresa. E conseguimos localizar. E conseguimos efetuar a prisão deles e apreendeu parte do material que eles foram furtados. E tinham aqui em Rio Verde como um depósito desse material. E a gente recuperou esse material. Ou seja, mas o prejuízo ao produtor, ele vai ter. Né? É irrecuperável, porque ele não vai conseguir voltar o cabo à funcionalidade dele. Sim. Mas, infelizmente, felizmente nós conseguimos identificar esses autores e conseguimos efetuar a prisão deles e foram autuados em flagrante delito aqui em Rio Verde. O ideal nesse caso, então, é a prevenção. Prevenção. Qual seria? Circuito eletrônico. A gente, se tem a disponibilidade, se tem um pivô, eu acho que em relação ao custo-benefício que vai ter, eu acho que não vai ter tanto desgaste ao produtor rural. Dá para fazer sim um circuito de segurança onde nessas áreas onde estão instalados esses pivôs, nas casas e máquinas, né, nas bombas, né? Enfim, é um investimento. Porque nós estamos fazendo a nossa parte. Só que, igual eu falei, nós trabalhamos 24 horas por dia para não deixar o ladrão agir. E ele trabalha 24 horas por dia para tentar burlar a segurança pública. Então, se tiver
algum tipo de impedimento que vai dificultar a ação criminosa, isso aí vai facilitar o nosso trabalho. Então, se o produtor rural tem condições, e lá na frente até mesmo se porventura chegar a acontecer, a gente pede a Deus que isso não aconteça, mas se porventura chegar a acontecer, o próprio circuito de segurança facilita as nossas diligências para tentar identificar os autores. Uhum. Isso aí é o que tem nos ajudado muito, mas muito mesmo na zona rural. Porque muitas propriedades já dispõem desse circuito de segurança. Já dispõem. E a gente faz essa pesquisa posteriormente, a gente consegue identificar o veículo, consegue identificar até mesmo pessoas que possam ter passado ali naquele momento. E a gente trabalha em cima disso, junto com a Polícia Civil, junto com a inteligência dessa empresa fornecedora de energia elétrica, que também tem a área de inteligência. Enfim, nós temos os nossos meios de trabalhar, mas se puder evitar, melhor é. Inclusive, o senhor fala sobre a questão de ser 24 horas e vocês agindo, 24 horas o bandido tentando fazer algo de errado. E nesse momento ali, aquela boa e velha observação do campo, a atenção, também é muito importante para colaborar com vocês, né? De ver alguma coisa ali suspeita e já acionar a polícia, verificar tudo certinho e já entrar em contato com vocês, né? Isso, a gente orienta muito com relação a isso. Às vezes o produtor não vai querer se expor, né? Mas nós temos os nossos meios de comunicação direto conosco, né? Conosco, e a gente consegue fazer o nosso trabalho, executar as nossas ações baseado nessas denúncias, porque a gente só consegue efetuar algum tipo de operação específica a partir do momento que é denunciado. Uhum. Então tem que denunciar. O produtor rural, se viu alguma coisa de estranho, avise. Nós temos o nosso disco de denúncia, né? Nós temos os grupos, né, de WhatsApp dos produtores rurais, que a gente tem uma das ferramentas que a gente utiliza diretamente, o Batalhão Rural diretamente com o produtor rural, é justamente essa linha de comunicação. Uhum. Esse mecanismo, né, de comunicação que é o WhatsApp. Nós temos a nossa central que está ligada diretamente. A nossa central fica em Goiânia. Lá ele tem o controle de todas as viaturas do estado de Goiás. Uhum. É onde que eu vou entrar agora naquela questão do georreferenciamento. Ótimo, muito importante falar disso, inclusive. Justamente. Então, o nosso Centro Integrado de Operações do Cerrado, que fica em Goiânia, nós temos lá uma tela bem grande que tem a localização de todas as viaturas. Se porventura não conseguir falar com a viatura da área local, com certeza o nosso centro o nosso centro integrado vai localizar a viatura mais próxima para poder estar direcionando, ou seja, o produtor rural ele não vai deixar de ser atendido. Uhum. O produtor rural ele vai ser atendido o mais rápido possível. Por que do georreferenciamento? A partir do momento que a propriedade estiver cadastrada no sistema do patrulhamento rural, do sistema de georreferenciamento rural, diga-se de passagem, é gratuito, não paga nada, Isso aí é uma disponibilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Às vezes, o projeto já abrange todos os municípios do estado, os né? 246 municípios do estado de Goiás já são contemplados com o projeto. E o processo de cadastramento das propriedades ainda existe. Uhum. Ainda existe. Aqui na região está em torno de quantos por cento já cadastrados? Eu já posso te garantir que em torno de 60% a 70% das propriedades rurais do município de Rio Verde já estão cadastradas. Em toda a região, eu posso ir até um pouquinho mais além, que tem propriedade que já está quase na sua integralidade. Quase que 100%. Só que é muito complicado, porque tem uma área muito grande, ela fraciona e já vira outra, então nunca que para de crescer, né? Então é um constante trabalho contínuo, né? E aí, para fazer o cadastro com vocês, também é só acionar vocês e organizar tudo direitinho, gratuito. Sim, é tudo. Eu quero deixar bem claro que não cobra nada, não cobra nada. A propriedade, a partir do momento que ela for cadastrada, e veja bem, não é qualquer pessoa que vai cadastrar a propriedade também não, deixar claro isso. Uhum. É uma dica de segurança também, falar, não, vou cadastrar sua propriedade aqui no georreferenciamento da Patrulha Rural. Não, se não for uma viatura da Polícia Militar, e eu posso falar aqui com todas as certezas, é uma caminhonete, não é... Bem detalhado ainda. É bem detalhado ainda. Se não tiver, nós temos a nossa caracterização específica do Batalhão Rural. Quem cadastra é tão somente o efetivo do Batalhão Rural. Somente do Batalhão Rural que faz o cadastramento, que está a serviço pelo Batalhão Rural.
Então, se chegar aí, já aconteceu também, já aconteceu, e pessoas aí chegar em propriedade, falar que vai cadastrar, coleta todos os dados ali. Que é necessário. Que é necessário. E eu vou garantir também que todos esses dados que são coletados, eles são guardados somente na Secretaria de Segurança Pública, ninguém tem acesso, somente nós da Secretaria de Segurança Pública, né? Que tem acesso do Batalhão Rural, especificamente dizendo. Do Batalhão Rural, da Polícia Militar. Então, nós é que temos acesso. Então, ali, às vezes o produtor rural ele vai estranhar, falar, vai pegar meus documentos, vai tirar foto da minha sede, do meu maquinário, vai coletar ali os dados. A gente coleta tudo. É necessário, né? É necessário. Por que disso? Porque se Deus o livre e guarde, acontecer algum tipo de crime e for levado ali um maquinário, for levado ali uma cabeça de gado que seja, tem ali a marca do gado. A gente coleta e vai para o banco de dados nosso. Então, ou seja, a partir do momento que é feito o cadastramento da propriedade, todos esses dados são inseridos naquela propriedade. E essa propriedade ela vai ganhar um número, um CPF específico só dela na região. Aquela numeração é somente daquela propriedade. Por que disso? Eu sou daqui da propriedade e tal, aconteceu isso, isso e isso. A gente já sabe da coordenada, a gente já sabe o que é que se trata. Por quê? Se aconteceu, tiveram aqui e levaram umas máquinas minhas aqui. A gente tem os dados dessa máquina e já vai poder espalhar para toda a região, para todo o estado e até mesmo para outros estados que a gente tem esse facilita demais as diligências e até a deslocamento da equipe, presteza, né? E agilidade, né? E a gente tem provas e mostras disso aqui na nossa região. Aconteceu um roubo aqui, a propriedade cadastrada. Infelizmente foi um roubo muito sério, fizeram reféns, colocaram pessoas trancadas dentro de um container, o pessoal estava no trabalho, né, no campo, e através dessas informações que a gente foi coletando, levaram 2 maquinários, uma retroescavadeira e um trator, avaliados em mais de R$1 milhão esse maquinário que foi levado. Enfim, a gente conseguiu localizar. A gente conseguiu localizar. E detalhe, mais ainda, o problema foi aqui, foi para Quirinópolis, depois de Quirinópolis foi para Rio Doce, da Aparecida Rio Doce foi parar em Jataí. Deu essa... A importância de ser tudo integrado, né? Toda essa volta o pessoal deu. Resumindo tudo, eles desobedeceram as ordens, quiseram enfrentar. Infelizmente, infelizmente, vamos dizer infelizmente, né? Houve o confronto, né? Houve o confronto e vieram a óbito. Assim que funciona. A pessoa vai escolher o caminho que ela vai querer seguir. E nós estamos preparados para tal. Qual o caminho que ela quiser seguir, a gente vai auxiliar. Então a gente mostra que funciona o georreferenciamento, ele tem uma funcionalidade 100% garantida. Porque tá certo, demorou. A partir do momento dessa ocorrência que eu coloquei aqui como exemplo, demoraram 96 horas para acabar de fechar. Mas foram 96 horas ininterruptas. Se não tivesse informação, poderia estar até hoje aí o caso não solucionado, né? Não solucionado e fazendo novas vítimas. Exatamente. Fazendo novas vítimas. Então, nós estamos, a nossa região ela é muito vulnerável, justamente por essa movimentação financeira muito grande que existe no campo. E isso aí é um chamariz. O ladrão, ele sente, o olho dele brilha na hora que vê uma situação dessa. Então, por isso que nós temos que estar atento e a gente tem que andar de mão dada mesmo com o produtor rural, né? E o georreferenciamento é uma dessas ferramentas que vai ajudar, vai beneficiar e muito a atuação da Polícia Militar no combate a esse tipo de crime. Para o produtor rural fazer esse cadastro no georreferenciamento, é o mesmo número do disco de denúncia? Você poderia passar para a gente quais são esses contatos? Veja bem, a partir do momento que o produtor rural, a propriedade dele não é cadastrada, ele viu a viatura, pode chamar a viatura nossa do Batalhão Rural. É identificada, é uma viatura nossa do Batalhão Rural, que ela vai lá, já carrega as placas de identificação. Novamente eu falo, não se paga nada no cadastramento. Não se paga nada no projeto do georreferenciamento. Nada. A placa ela é fornecida a primeira vez na lógica, a gente vai fornecer essa placa aí ao produtor rural a partir do momento do cadastramento e não paga nada, custa zero. Custa zero. Pode acionar o disco de denúncia, que esse disco de denúncia a gente faz questão até de enfatizar, é o 62 996314340.
direto no nosso Centro Integrado de Comando de Operações de Cerrado, lá em Goiânia, no CIOC. É o WhatsApp também, né? Ele é o WhatsApp. E a partir do momento que é feito o cadastramento da propriedade, o produtor rural ele é inserido num grupo de produtores rurais, não é grupo de bagunça, não, ela só vai tratar a respeito de segurança pública rural. Denúncias, informações, situações que realmente venha trazer, que é do interesse da segurança pública na zona rural. Então, essa linha de comunicação ela é direta. Tá? Ela é direta. Então, para fazer a solicitação, pode ligar direto lá, que imediatamente é repassado para nós. Mesmo vai cair em Goiânia, mas vai demorar a chegar. Não, praticamente na mesma hora já chega para gente. Só repetindo o número então? 629-9631-4340. É o nosso disco de denúncia. Tá bom? Capitão, a gente então percebe aí durante todo esse bate-papo nosso de que o que é mais importante para vocês terem, tanto das orientações que vocês passam, tanto para o que vocês pedem do produtor rural, é a informação, né? Nesse contexto aí da zona rural, a informação para vocês é fundamental para seguir esse trabalho. O que mais o senhor tem em relação a isso para solicitar e informar aos produtores rurais e aos cooperados da Comigo que estão ouvindo? Bom, a gente reitera novamente, receba a nossa patrulha. Receba, que tem muitos ainda que às vezes por tempo, até mesmo por descrédito, por não acreditar, mas acredite, confie na Polícia Militar, confie no Batalhão Rural. Nós viemos para dar segurança. A gente trabalha de forma incisiva, de forma muito coerente, muito forte. A gente faz sim esse lado comunitário. A gente não vai bater só diretamente naquela questão da operacionalidade. A gente tem a questão comunitária também. Uhum. A gente quer essa proximidade com o produtor rural. A gente tem que andar de mão dada. Então, a única coisa que eu bato na tecla e falo sempre: confie na Polícia Militar. Ela está aí 24 horas por dia para atender não só o produtor rural, mas toda a sociedade goiana. Sim. Toda a sociedade goiana. Quer seja na zona urbana, zona rural, nós somos uma unidade que vai estar pronta para atender a sociedade. Pronta para atender. E nós estamos preparados para isso. Prova disso que nós já nos tornamos especializados em patrulhamento rural. Uhum. Temos curso para isso. Nós tivemos um curso com duração, uma carga horária aí de muito elevada, né? Então, assim, a bagagem de conhecimento foi muito alta e novos cursos virão. Então, ou seja, armamento, viaturas novas, tudo isso aí eu posso repassar. Nós estamos preparados. Nós vivemos hoje uma polícia totalmente diferente, voltada exclusivamente para a segurança pública. Muito bom. Capitão, era mais isso mesmo que a gente queria passar de recado para os nossos ouvintes. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso episódio e deixo a palavra aberta para o senhor fazer suas considerações finais sobre o assunto. Bom, isso é muito importante, né? Eu falo por essa necessidade dessa aproximação que eu acabei de falar, né? Por várias vezes, reiteradamente. Então, nós colocamos sempre à disposição. A Polícia Militar do Estado de Goiás, vou novamente reiterar, ela é um patrimônio dos goianos. É um patrimônio dos goianos. O Batalhão Rural está aí para atender o batalhão, para atender todos os produtores rurais, o homem do campo. Conte conosco sempre, sempre. Nós estaremos sempre à disposição, 24 horas por dia para o homem do campo. Muito obrigado, capitão. Então aí estão as dicas, né? Espero que vocês todos sigam as dicas corretamente. E se precisar, só para reforçar mais uma vez o Disque Denúncia, que é o WhatsApp, é o 62996314340. Eu agradeço você pela sua audiência, pela sua companhia nesse episódio do Comigo Cast, que é mais uma produção da Cooperativa Comigo, assessoria de comunicação, sob a coordenação do Euler de Freitas. Nesse episódio contamos com a direção do analista de comunicação da Comigo, Semir Machado, e também do analista de comunicação, o Ellerson Martins. Te vejo no próximo episódio do Comigo Cast. Acompanhe todas as nossas novidades e outros episódios do nosso podcast em cooperativacomigo.com.br. Aliás, siga-nos no Cooperativa Comigo, @Cooperativa Comigo, e acompanhe nosso site comigo.com.br. Até o próximo episódio. Tchau!
Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.